Olá, gente! Mais uma vez juntos aqui nesse podcast abençoado. Tem abençoado tanto a tua vida, tua caminhada com Jesus. E esse é o propósito de nós estarmos aqui semanalmente. É realmente te abençoar, te levar para mais perto de Jesus, te ajudar nesse caminho, nessa caminhada aí com Ele. Gente, eu louvo a Deus porque na minha caminhada eu encontrei realmente muitas pessoas, inclusive a minha pastora é uma delas, né? Que me ajudou muito nessa caminhada com Jesus e tem me ajudado até hoje. E eu falo que é por isso que hoje eu tô e cheguei aonde eu cheguei. Por causa de pessoas que me ajudaram. Então, assim, uma dica para você, um conselho, se acerque de pessoas que sejam mais, sabe, mais apaixonadas, mais crentes, sabe, que já estejam num lugar onde você olha e fala, poxa, eu gostaria de chegar. Entende? Então se acerque dessas pessoas, que eu tenho certeza que você vai chegar longe. Não fique só olhando, ai, mas nossa, eu tô começando agora, eu não sei de nada e eu não sei para onde eu quero ir, sabe? Busque, se você está começando hoje, busque olhar para alguém que já está no lugar onde você gostaria de estar. Faça isso. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, de estar trazendo conteúdos semanais para você, é realmente te facilitar, é te ajudar, é te dar uma direção para onde você pode, né? Tá indo, é facilitar o caminho, o trajeto, para que você não esteja, né, que passar por certas coisas, não que você não vá passar, porque é normal, a vida com Cristo é isso, a pedagogia de Deus, a escola do Senhor é as dificuldades, é os desertos, porque é ali que Ele molda o nosso caráter, é ali que Ele nos amadurece, é ali que Ele vai tirando coisas de nós. Então, é a pedagogia de Deus, gente. É a pedagogia de Deus. Aceite você ou não, é a forma de Deus realmente nos preparar para aquilo que Ele tem para nós. E é também para a eternidade, né? Para a eternidade. Então, é isso. Esse é o propósito, é o objetivo desse podcast. Que Deus abençoe a tua vida. Lembre de compartilhar esse episódio com outras pessoas, de comentar aqui também. Eu sei que dá para você fazer comentários durante a live, aí durante a live não, mas durante o episódio. O que Deus está falando com você? De que forma Deus está falando? Comenta aqui, porque a gente quer saber, a gente quer ouvir de você. Se você tem temas específicos que você gostaria que a gente, né, trouxesse aqui para o podcast, também escreva aqui nos comentários, que a gente está aqui para servir a todos vocês. Amém? Então vamos falar sobre o perigo da comparação e a morte da gratidão, porque quando entra aí a comparação, a gratidão já sai, né, do lugar e a gente começa a entrar no lugar de ingratidão, de murmuração. É um negócio sério. E essa palavra, gente, o Senhor me deu no início desse ano. No início desse ano, acho que foi no dia 1º ou dia 2 de janeiro, quando eu estava lá, sentada, de boas, na frente de uma piscina, com sol maravilhoso em Fortaleza. Você que está na Noruega vai me entender, né? A gente está aqui batendo menos 17 graus, gente. Meu Deus do céu, meu Deus. Só quem vive esse inverno rigoroso da Noruega vai entender o que eu estou falando. Então eu estava lá, né, curtindo as minhas férias no dia 2 de janeiro desse ano e alguém chegou para mim e falou assim, nossa, eu vi uma foto que alguém compartilhou nas redes sociais aí e a pessoa estava atrás de uma parede atrás da foto, né, tinha várias panelas penduradas, coisa assim bem de interior, né, e a pessoa estava tão feliz. E eu fiquei assim, né? Quando a pessoa falou isso, eu falei, pois é, né? Como as pessoas, quando ela não tem esse problema da comparação, como elas são felizes. Como elas são felizes. E isso, para mim, eu acredito muito que a comparação, ela nasce, tem nascido cada vez mais hoje nos nossos dias, por conta das redes sociais. Se a gente parar para ver, eu estava ali, né, em Fortaleza. Quantas pessoas gostariam de estar no Nordeste brasileiro, aproveitando alguns dias de sol, calor, praia, água de coco, e não tinham essa oportunidade? Eu que estava ali, se eu tivesse olhando para a vida de outras pessoas nas redes sociais, outras estavam em Miami, nos Caribes, no Caribe. E aí, se eu não guardasse o meu coração,
E foi por isso até que o Senhor começou, né, a ministrar também isso. Se eu não guardasse o meu coração, eu iria começar a me comparar. E como eu disse, a comparação, ela gera a ingratidão. E muitas vezes, gente, é algo que você sonhou tanto, você desejou tanto, você pediu tanto para o Senhor. Mas, por conta hoje dessa facilidade que é as redes sociais, do que as pessoas estão mostrando hoje. Isso tem gerado, despertado cada vez mais pessoas insatisfeitas, pessoas ingratas, pessoas, sabe, infelizes com a sua realidade, porque estão olhando para a grama do vizinho. Estão olhando para a grama do vizinho. Então, sobre isso que eu quero falar, porque é algo muito silencioso e que tem roubado a alegria hoje de muitas pessoas. Não é só a falta que rouba a alegria. Não é só, muitas vezes, uma enfermidade que rouba a alegria. Hoje nós estamos tratando de coisas que são internas. Assim como a depressão, né? Quantas pessoas tinham preconceito com a depressão porque era uma doença interna, ninguém conseguia, sabe, fazer um exame, diagnosticar um tumor, ou uma febre, ou sabe, um vírus, uma bactéria. Era uma doença, a depressão é uma doença silenciosa. E do mesmo modo, a comparação, ela também tem se tornado uma doença silenciosa na vida das pessoas hoje, na vida dessa geração. Porque ela começa tudo na nossa mente, sabe? Uma insatisfação. E esses dias o Senhor até me deu uma frase, falou assim, sabe, só trouxe algo no meu coração, que a insatisfação, ela é uma porta para Satanás vir e colocar diante de nós coisas que a gente sabe que não vão agradar a Deus, que não é vontade de Deus. Um exemplo, por exemplo, eu estou insatisfeita com o meu casamento. A insatisfação, se nós pararmos para refletir sobre ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Porque muitas vezes, por exemplo, né, eu trabalho com a mídia, com as redes sociais. Eu olho um vídeo e falo, poxa, eu não estou satisfeita ainda com esse vídeo. Eu sei que eu posso melhorar, eu posso fazer algo melhor. Então, eu vou me equipar para conseguir fazer algo melhor para entregar para vocês aí. Mas existe uma insatisfação perigosa, que é quando eu começo a olhar para o meu marido e, eu não estou satisfeita com ele. Ele não está conseguindo me satisfazer. Ele não está conseguindo ser aquele homem que eu espero. Porque eu pensei isso dele, porque eu sonhei com um homem assim. E aí começa aquela insatisfação e aí Satanás faz o quê? Ele traz para você um homem que você idealizou na sua mente. E aí você começa a flertar com esse homem, quando você vai ver, você já traiu seu marido. Então você percebe que a insatisfação negativa, ela pode ser uma bandeja, assim, vamos dizer assim, ou então eu nem sei qual é a palavra exata usar, mas ela pode ser uma forma de Satanás usar para oferecer aquilo que ele tem para nós e que vai contra aquilo que Deus, que é princípio, que é vontade do Senhor. E até mesmo muitas vezes que é pecado. Então, cuidado aí, você que anda muito insatisfeito e você não está sabendo lidar com isso. Cuidado, porque Satanás pode ser uma arma nas mãos de Satanás isso. Pode realmente ser uma arma, uma isca das mãos de Satanás para ele trazer para você aquilo que você deseja. Mas lembre-se que nem sempre o que você deseja vai ser vontade do Senhor. Esaú é um exemplo clássico. Deus não queria que ele perdesse ali a primogenitura dele e os benefícios e as bênçãos da primogenitura. Mas por causa daquela necessidade naquele momento, eu estou com fome. Nada. Para que eu quero primogenitura nesse momento? Isso não me adianta de nada. Então, qual era a necessidade dele naquele momento? Era o alimento. E o irmão, né, muito, nem vou dizer assim, diabólico, mas astuto, ele fez e usou de astúcia com o irmão e roubou aquilo que era de valor para Esaú. Então, cuidado com a insatisfação do teu coração. Toda insatisfação, ela precisa ser tratada aos pés do Senhor. Ela precisa ser entregue aos pés do Senhor. Então, também existe aqui na palavra de Deus outro exemplo que eu vou trazer para vocês em Números, capítulo 11, versículo 4 e 5, que diz, vou começar do 1,
para vocês entenderem. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Aqui o povo já estava no deserto, tá, gente? O povo já estava no deserto após Deus ter libertado eles ali da escravidão do Egito. Então, quando Deus os ouviu, sua ira acendeu-se e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então, o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Que palavra difícil. Por isso, aquele lugar foi chamado Tábera, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Agora preste atenção aqui. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. De graça não, porque eles eram escravos, tá? Então não era nada de graça. Mas olha só como a mente ali, né, de uma pessoa ingrata leva a pessoa a pensar. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada. Nunca vemos nada. Olha que forte, gente, isso. A não ser este maná. Nunca vemos nada. A não ser este maná. Cuidado com o que você fala. Eu fiz uma série falando sobre o poder da palavra, sobre mentalidade, sobre fé. E eu continuo batendo nessa tecla. Cuidado com o que você fala. Nunca vemos nada. Foi as palavras proferidas pelo povo de Israel. E, gente, aqui Deus ficou revoltado com esse povo. Porque, gente, Deus tinha libertado eles da escravidão, como eu disse. Não era de graça o que eles recebiam no Egito. A comida, sabe? Uma cama para dormir, tudo era pago. E o preço era de trabalhos forçados, duros, pesados. Se nós formos ler lá no início, eles mesmos clamaram ao Senhor, pedindo para serem libertos da escravidão. Agora eles chegam diante do Senhor, estão reclamando. Então eles viram milagres, eles tinham atravessado o mar. Eles estavam sendo sustentados diariamente com maná e eles dizem: nunca vemos nada. Nunca? O que é nunca? Eu gosto muito sempre de confrontar, muitas vezes, o meu pensamento. Quando eu falo assim, eu não tenho... É a mulher, né? Isso é pra mulher. Eu não tenho roupa. É um exemplo besta, gente, mas é uma verdade para você entender o que eu tô, sabe, te ensinando hoje. Eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa. Eu não tenho? Abre o teu guarda-roupa. O que é esse tanto de roupa no teu guarda-roupa? É sério que você não tem roupa? Então, daí você já confronta aquele pensamento perde força e você consegue ser liberto e não deixa com que a ingratidão entre no seu coração. Você entende isso? Então, eles começavam, né, a dizer, nós lembramos do peixe que comíamos no Egito, dos pepinos, das cebolas. Eles começaram a sentir saudade daquilo que um dia os escravizou. Eles sentiram saudade. Engraçado que eles sentiram saudade só das comidas. Mas eles não lembravam nesse momento que o preço para ter tudo isso, como eu já disse, era o trabalho que eles tinham que exercer no Egito. E isso é uma mentira que Satanás nos faz acreditar. Ele nos envolve nisso. Porque quando a gente começa a se comparar, a comparação, gente, ela é tão maléfica. Porque sempre nos leva a comparar com algo que, não faz sentido nenhum. Você nunca teve naquele lugar. Como eu disse, por exemplo, eu tô no Caribe, lá, não é no Caribe, mas estou no Nordeste do Brasil. Para muitos é maravilhoso e é de fato uma beleza que não tem comparação. Mas eu nunca fui no Caribe. Imagina só, eu começo lá a rolar o meu feed do Instagram, aí vejo alguém lá no Caribe, ou lá em Miami, naquelas praias maravilhosas, ou até mesmo na Tailândia também, que é lindo, já fui na Tailândia.
E aí você fala, poxa, queria eu estar no Caribe, porque é muito melhor o Caribe do que o Nordeste brasileiro. Cara, mas tu nunca foi no Caribe, tu não sabe se de fato é tudo isso. Ou mesmo que seja. Sabe como é que eu vou sentir saudade ou falta de algo que eu nunca vivi, nunca experimentei? É isso que a comparação faz com a gente. Ai, como eu tenho saudade, como eu quero que o meu casamento seja, sabe, aquele conto de fadas lá do Instagram ou lá da Disney. Gente, acabou as cenas, acabou aquilo tudo, não existe aquilo. E como é que a gente, sabe, se compara com isso? É tudo irreal, não é verdadeiro. Então, o povo de Israel começou a sentir saudade e esqueceu do preço que era pago para eles terem aquilo. Então, se você puder lembrar, memorizar uma única coisa desse episódio, lembre, toda saudade ou toda comparação tem um preço. Não é só a boa parte. Existe a parte ruim também. Assim como no Egito. Existiam as comidas, existia, mas existia também a escravidão. Então o problema não era a ausência de provisão, mas era a comparação com que esse povo estava ali vivendo. Eles compararam o presente com uma memória distorcida do passado, foi o que eu falei para vocês. Romantizaram, a verdade é essa, que eles romantizaram ali o cativeiro e desprezavam o milagre diário que Deus fazia. Porque cair maná do céu é milagre. Cair maná do céu é milagre. Qual é a provisão que você tem vivido aí que você reconhece? É milagre. Hoje eu tô aqui vestindo Conversion, a minha marca de roupas, porque é minha marca de roupa, gente. E é um milagre. É um milagre. Eu nunca imaginei na minha vida que Deus iria me dar uma marca de roupa. Tá começando, não importa, mas já é um milagre. E se eu não consigo ser feliz e grata por esse milagre, como é que Deus vai poder me confiar coisas maiores? Como é que Deus vai poder expandir? Porque eu olho, mas é tão pequenininho. Essa marca é tão pequenininha, sabe? Ninguém conhece ainda. São tão poucas pessoas que conhecem a marca. Aí começa a diminuir, como se, sabe, não é um milagre, não é graça, não é bondade de Deus. Eu poder estar hoje vestindo algo que eu mesmo produzi. Isso é milagre. Então, eu estou trazendo isso para vocês, para que vocês também hoje possam, sabe, de forma intencional, trazer a memória de vocês. O que é que vocês estão vivendo hoje que pode ser considerado milagre? Milagre. Sabe, você está numa outra nação, sabe, vivendo o que está vivendo. Você está vivendo a maternidade, um casamento, sabe, vivendo se formando, ou tantas outras coisas. É milagre. É milagre. Então, aqui está o ciclo, né, que é tão perigoso. Comparação, ela gera insatisfação. A insatisfação gera ingratidão. E a ingratidão gera o quê? A murmuração. Pega essa para você. Peguem essa. Comparação gera insatisfação. A insatisfação gera ingratidão. E a ingratidão gera murmuração. Vocês lembram que eu falei do início da insatisfação? Então, cuidado, tudo começa numa insatisfação. O povo aqui estava insatisfeito porque, é só maná. É só maná que a gente vê agora, não tem mais nada. Não tem as cebolas do Egito, não tem o alho poró, não tem o pepino, não tem os peixes, não tem nada. É só maná. Começou a gerar insatisfação neles. E aí, o que aconteceu? A insatisfação gerou a ingratidão. Já não agradecia ao Senhor por estarem vivendo aquele milagre, a provisão diária, a libertação. Eles esqueceram de tudo isso, porque a insatisfação, ela faz isso. Ela faz isso, ela produz isso em nós. Então eles esqueceram, sabe? Poxa, tá certo, a gente não tem mais isso que o Egito nos proporcionava, mas também a gente não tem mais a escravidão. Somos livres, somos libertos. Hoje podemos, sabe, ser um povo, e um povo escolhido, um povo, sabe, separado pelo Senhor. Não, é só as cebolas que eu sinto falta, é só os peixes que eu tô sentindo falta.
Cuidado com a insatisfação. Cuidado. E a murmuração, gente, ela começa a corroer silenciosamente dentro de nós. E como eu disse, hoje nós vivemos numa geração onde a comparação se tornou algo muito constante no nosso meio. As redes sociais, elas amplificaram muito isso. Você abre o celular, né? E aí você vê a viagem do outro, como eu disse. Quantas pessoas viram? Eu estava lá no Brasil e... Ai, meu Deus, a pastora está aproveitando. Glória a Deus. Glória a Deus. O casamento que você vê do outro, né? Quantas pessoas hoje estão ali, né? Nas redes sociais, compartilhando coisas do seu casamento, seu marido, da sua esposa. Você pensa, poxa, eu não tenho um casamento assim. Nossa, meu marido não é assim. Ai, eu não sou assim. Enfim, o ministério do outro bombando, crescendo. Isso é graça, gente. Quem dá crescimento é o Senhor, não é o homem, não. A casa, a rotina do outro, tudo a gente começa, né, a ver e sem perceber. Nós começamos a olhar para o que o outro ali tem e isso, e o que nós temos começa a aparecer tão pouco. Começa a aparecer tão pouco. Assim como o povo de Israel, se comparando com o Egito. Lá tínhamos isso, agora não tem nada. Isso é a comparação, isso que as redes sociais hoje têm, sabe, despertado em nós. E eu não falo, gente, que a inspiração do pecado, você olhar e falar, poxa, que legal que fulano chegou nesse lugar, eu posso me inspirar naquelas pessoas. Inspiração é diferente de comparação. A comparação, ela é negativa. Ela pode ser doentia, mas a inspiração não, ela é motivacional. Ela nos, sabe, nos inspira a querer buscar, a querer crescer, a querer melhorar. A comparação, ela não faz isso. Então, mesmo que um dia você tenha orado, muitas vezes, hoje nós estamos vivendo respostas de oração e não entendemos e começamos, né, esse ciclo aí vicioso da insatisfação. Então, mesmo que um dia nós tenhamos orado, chorado, pedindo exatamente o que hoje nós temos, a grama do vizinho parece sempre ser mais verde, sempre ser melhor, porque na verdade a gente não vê o solo que ele está pisando, só vê a grama. A gente não sabe como aquela grama foi construída. Eu gosto muito de dizer que ninguém vê os bastidores da vida de ninguém. Ninguém posta 100% nas redes sociais a sua vida. As pessoas postam momentos, 15 minutos, 1 minuto, 1 segundo ali, vai postando coisas, sabe, relatório. Nem relatório não, qual é a palavra? Parece com relatória? Não é relatória. Esqueci a palavra. A minha ajudante também. Hã? Não, enfim, depois eu lembro. Mas as pessoas postam coisas aleatórias do seu dia a dia. Eu compartilho muita coisa nas minhas redes sociais. Compartilho aí, principalmente o Lucas. Ele tá muito nas minhas redes sociais. O momento dele se alegrando, brincando, sorrindo, conversando. E aí as pessoas pensam, nossa, a Adriana não tem dificuldade na maternidade dela típica com o Lucas. É tudo muito fácil, porque o Lucas é uma criança maravilhosa. O Lucas é uma criança calma, tranquila. Quando, na verdade, só os bastidores quem conhece sou eu, meu marido, a igreja, porque na igreja ele está aqui, às vezes, domingo ele está aqui 8 horas do dia comigo. Então a igreja sabe quem é o Lucas verdadeiramente. Mas isso é só para vocês entenderem que ninguém compartilha bastidores, ninguém compartilha momento de sofrimento, de dor, de luta, ninguém. Então pare de querer se comparar só com o que você está vendo desses momentos, sabe, tão curtos que a pessoa compartilha. Então o povo no deserto fez o mesmo, esqueceu das chicotadas e lembrou-se dos peixes, das cebolas. Então a comparação ela distorce a nossa memória. E muitas vezes não só distorce, mas ela meio que ela provoca em nós uma amnésia. Uma amnésia da pessoa esquecer que um dia orou por aquilo que tem, que um dia chorou por aquilo que tem e não consegue ainda assim agradecer. Então, cuidado. Ela faz você esquecer o que Deus já fez. E quando o foco sai de Deus, a gratidão começa a morrer. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo.
A gratidão não começa no que nós temos, mas começa em quem Deus é, em tudo. Seja no que eu tenho hoje, seja no que eu não tenho, em tudo dai graças. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. A gratidão começa quando nós reconhecemos quem Deus é. E por isso que a ingratidão, a insatisfação começou, sabe, a ser gerada no coração do povo de Israel. Por quê? Porque eles não entendiam ainda quem Deus era. Mesmo depois de ter visto tantos milagres, tantas maravilhas, provisão, livramento, ainda assim não foi suficiente para eles, sabe, conhecerem a Deus. Então, Deus é bom, mesmo quando o maná parece simples, mesmo quando o processo é lento, mesmo quando não é, né, nada foi sobrenatural. Deus é bom. Então, se você não proteger seu coração da comparação, você começará a desprezar a bênção de hoje, o maná de hoje. E o maná era a provisão diária, era suficiente para alimentá-los, mas não era algo, né, que eles estavam esperando. Não era o banquete que eles desejavam, mas era a provisão diária, era a necessidade naquele momento. Então, talvez hoje o problema não seja a falta de um milagre, mas seja o excesso de comparação. Redes sociais mostram, como eu falei, recortes, pequenos, né, momentos, mas Deus ele trabalha nos processos. Então, quando você se compara, você sai do seu processo, e quando sai do seu processo, começa aí a murmuração, tomar conta do seu coração. E a murmuração nunca vai nos aproximar de Deus. Nunca, nunca. Ela vai revelar um coração que perdeu a perspectiva e o olhar para quem Deus é. O perigo não é desejar crescer, o perigo é desprezar o que o Senhor já nos entregou. E com isso eu finalizo. O perigo não é crescimento, não é o desejo de querer, de crescer, sabe, de buscar mais. Não é esse o perigo. Mas é você começar a desprezar aquilo que o Senhor já te deu hoje. Então, que você possa sondar o seu coração e realmente ver onde ele está. Você tem sido agradecida ao Senhor? Ou você tem só, sabe, desejado, se comparado, vivido insatisfeito? Como você tem vivido? É a pergunta aí que eu tenho para você, para te fazer nesse dia. Então, você está vivendo algo que um dia pediu a Deus? Você consegue ver na sua vida isso hoje? Ou está tão ocupado olhando para a grama do vizinho que esqueceu de agradecer pelo seu lindo jardim? Porque se nós pararmos para olhar, tem um jardim lindo que o Senhor realmente tem aí regado diariamente com bênçãos espirituais. Finalizo e que você reflita sobre isso. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe esse episódio, tá? Para que outras vidas também possam ser abençoadas por essa palavra, que a murmuração caia e que a gratidão cresça em nós, em nome de Jesus.